Na semana passada teve um feriado, né? E em função desse feriado, nós tivemos a recuperação do feriado na segunda-feira, né? Segunda-feira a gente teve, conforme foi divulgado no calendário para vocês, já uma semana atrás, né? A gente divulgou o calendário. Vocês já sabiam que a gente teria essa recuperação na segunda-feira, né? Uma semana antes. Na segunda-feira a gente fez, então, o nosso contrato pedagógico e tivemos a nossa primeira aula, conteúdo da aula 1 e 2. Tá? O contrato pedagógico a gente tratou de todos os detalhes de como vão funcionar, né, a nossa disciplina. Tratamos, né, como é que é o processo de aula, né, em que momento que acontece a nossa chamada, de que forma que ela acontece. Falamos das atividades avaliativas, como fazer elas lá no Moodle, né, onde elas estão lá no Moodle, prova, trabalho disciplinar também, falamos do Classroom, né, onde fazer ele ali no Classroom, e tudo foi gravado, né, e está disponível, né, para vocês, como vocês sabem, ali no Classroom, na barra atividades. Vocês têm um tópico lá chamado slides, em que os slides são utilizados durante a aula, né, são disponibilizados para vocês lá, e os vídeos gravados também, né, os vídeos gravados também estão ali na barra atividades. O vídeo do contrato pedagógico no tópico contrato pedagógico e o vídeo da aula no tópico vídeos aulas ao vivo. Então, acessem ali, né? Quem não assistiu na íntegra, né? Entrou depois enquanto a aula já estava acontecendo. Quem não assistiu a aula da segunda-feira, assista lá, foi gravado, né? É importante vocês terem noção, né, de como as coisas vão funcionar devidamente, tá? Muito bem, gente. Hoje, então, conteúdo da aula 3 e 4, tá? Importante, a participação de vocês é sempre bem-vinda. Então, querem falar, habilitem o microfone, né? E coloquem as perguntas, né? As dúvidas de vocês, para a gente, então, ir conversando. Temos o íconezinho de levantar a mão, né? Sempre que vocês quiserem pedir a palavra, podem clicar nesse íconezinho. Ele aparece tanto para quem está pelo celular, quanto para quem está pelo computador, tá? Bruna levantou a mão. Quer falar, Bruna? Com essa falta que eu tive, não sei quando que foi a aula, eu, no caso, tipo, perde o curso, coisa e tal. Não entendi a tua pergunta, Bruna. É, tipo assim, tem como tu perder o curso, no caso, tu ser reprovada com uma falta. A presença para aprovação é 75%. Recomendo assistir, tá? Assiste o vídeo do contrato pedagógico, a gente falou sobre esses detalhes, tá, Bruna? Sobre qual é a média de aprovação, né? Qual é a frequência, né? Percentual de frequência que deve ter nas aulas, né? Onde fazer as avaliativas, onde fazer prova, enfim. Dá uma assistida no nosso vídeo do contrato pedagógico, vai te auxiliar muito. Foi um vídeo de mais ou menos uma hora e um pouquinho, né? Em que a gente tratou de todos esses detalhes aí. Tá, Bruna? Combinado? Tá. Sabe onde encontrar o vídeo do contrato pedagógico? Não. Então tem que perguntar, né? Está combinado, mas não sei nem onde ver. É que, na verdade, eu não entendi esse negócio de percentual. Eu queria saber se essa aula que eu perdi, porque ninguém me mandou. Eu liguei pra QI, daí eu perguntei, tá, quarta-feira vai começar meu curso, mas é feriado? Que dia que eu vou começar realmente? Daí eles falaram, ah, não, então é na próxima quarta. Daí eu não recebi nenhuma mensagem ou e-mail que ia Foi ter aula. divulgado. Foi divulgado, Daí eu, foi daí eu divulgado na fiquei sala de aula no tranquila. Classroom, tá? A gente tem a sala de aula virtual no Classroom e foi divulgado, né? Lá na semana do feriado, na segunda-feira, o feriado era dia 21, né? No dia 19 foi enviado o calendário para vocês com a data da recuperação. E ficou ali, né? A semana inteira dentro do Classroom, divulgado para vocês. E na segunda-feira, agora a última, a gente teve a recuperação do feriado do dia 21, tá? Como é que vocês acessam a sala de aula de vocês no Classroom? Vocês entram no portal do aluno e tem alguns ícones lá no portal do aluno, né? Tem o ícone do Moodle, onde está as atividades avaliativas, e tem um ícone chamado Salas Virtuais. Vocês clicando ali no ícone Salas Virtuais, vocês vão ter acesso, então, à sala de aula de vocês no Classroom. Acessando o Classroom, né? Tá ali todos os comunicados, as informações, né?
que vocês recebem. Você deve acompanhar a aula de vocês, né? Os materiais da turma de vocês por ali pelo Classroom. Tá, Bruna? Sabe como acessar o Classroom agora? Sei. Como é que tu chegou aqui nesse link da aula ao vivo? Eu fui pelas salas de aula virtuais. Exatamente, então tu entrou no Classroom. Esse é o Classroom, né? Tu entrou ali nas salas virtuais. E é ali que tá, na barra atividades do Classroom, por onde tu entrou, onde tá os vídeos, né, do contrato pedagógico e da primeira aula, tá? Tu assiste ali depois, combinado? Pode ser. Certo? Então tá todos os detalhes lá deste combinado, né, do nosso contrato pedagógico. Muito bem. Muito embora, né, tem aquele vídeo lá completo, quase 1 hora, sempre no início, né, de cada aula, pelo mínimo eu sempre relembro o calendário, tá? Então vou lembrar aqui o nosso calendário, claro, né? Não vai ser, né, uma explicação detalhada como a gente fez lá no contrato pedagógico, senão em cada aula, né, a gente nunca vai trabalhar o conteúdo, a gente vai trabalhar sempre o contrato pedagógico. Então vou passar rapidamente, né, as nossas datas e compromissos, sempre alertando que vocês devem acessar o Moodle, né, para fazer o processo avaliativo e devem acessar o Classroom para fazer o trabalho disciplinar, além, né, de acompanhar as nossas aulas, né, toda quarta-feira, das 9 ao meio-dia. Então, gente, nosso calendário foi divulgado no início da semana lá do feriado, no dia 19, ainda pela manhã, o calendário foi publicado ali no Classroom para vocês terem acesso, né, e verificarem lá, dia 21 é feriado, recuperação, dia 26, segunda-feira. Tá? Foi amplamente divulgado lá, ficou uma semana inteira, né, o aviso lá para vocês. Então, correspondente ao dia 21/4, a gente teve aula dia 26, segunda-feira, tá? Onde a gente teve o contrato pedagógico e a gente teve o conteúdo da aula 1 e 2. Depois, no segundo momento, né, depois do conteúdo, a gente ainda teve já alguns exercícios para fazer, né? Correspondente à semana 1, vocês têm atividade avaliativa 1 para fazer no Moodle, lá naquele lugar onde eu mostrei lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Tem que acessar o Moodle, clicar na semana 1 lá e fazer a atividade avaliativa 1. Vale 1 ponto, o prazo está no guia do aluno. Bem importante, gente, na semana que vem, né, vai encerrar o prazo da atividade avaliativa 1, tá? Então, vocês têm que acessar o Moodle, acessar a atividade avaliativa 1 e fazer ela, né, de acordo com o prazo que está no guia do aluno. Onde está o guia do aluno? Está lá no Moodle, né? Acessa o Moodle, acessa a disciplina de comportamento organizacional, clica lá no guia do aluno e vai ver que tem as datas, né, do guia do aluno lá, das nossas atividades avaliativas, certo? Muito bem. Hoje, 28/4, a gente está tendo conteúdo da aula 3 e 4, logo a seguir, né? A aula é dividida, como vocês sabem, em 2 momentos. A gente tem o conteúdo, na primeira parte da aula. Quando terminou o conteúdo, a gente vai fazer um intervalo. O intervalo vai ser de 15 minutos, como em todas as aulas. Na volta do intervalo, a gente tem a nossa chamada. A chamada é ao vivo e online. Eu abro a chamada, vocês habilitam o microfone para responder, ganhar uma presença, né? Depois da chamada, nós temos exercícios ali no Classroom. A gente permanece ao vivo aqui no Google Meet, né? E vocês agora, no segundo momento, fazendo exercícios no Classroom. Tem dúvidas, perguntas, dificuldades ali nos exercícios? Pergunta e o professor está aqui online para atender vocês nas dúvidas que forem surgindo. E a gente vai com essas atividades ali no Classroom, neste segundo momento de aula até o meio-dia, tá? Correspondente a essa semana 2, vocês têm atividade avaliativa 2. Então, lá no Moodle, clica lá em semana 2, vai estar a avaliativa 2 lá para vocês fazerem. O prazo para fazer a avaliativa 2 está no guia do aluno. Onde está o guia do aluno? Lá no Moodle, né? Tem que clicar no guia do aluno, na hora que vir PDF, abre ele. Nós fizemos isso no vídeo do contrato pedagógico, né? Com detalhes, abrimos o guia do aluno para mostrar onde estão as datas. Façam isso, né? Assistam, quem não lembra, assista o vídeo do contrato pedagógico para esses detalhes. Na semana que vem, dia 4/5, nós vamos ter aula 5 e 6. Correspondente a essa semana do dia 4/5, a semana 3, vocês vão ter a atividade avaliativa 3 para fazer no Moodle, também valendo 1 ponto. Prazo está no guia do aluno, né? Não pode perder o prazo. Passou do prazo, não vai conseguir fazer mais, né? Dia 12/5, semana 4, aula 7 e 8.
vocês vão ter a atividade avaliativa 4 para fazer lá no Moodle, vale 1 ponto na N1 também, o prazo para fazer está no guia do aluno. Todas elas têm prazo, se deixar passar o prazo, não vai conseguir fazer mais, né? Então são 4 pontos, 1 ponto cada uma das atividades avaliativas, está dentro lá da semana 1, 2, 3 e 4 no Moodle, conforme a gente mostrou no vídeo do contrato pedagógico. Abram lá o vídeo, assistam com detalhes. A entrega do trabalho disciplinar ocorre no Classroom. Mostramos também no vídeo do contrato pedagógico com detalhes. A gente abriu o Classroom, abriu o trabalho disciplinar, mostramos o trabalho, como vocês podem editar ele e enviar ele ali dentro do Classroom também. Está lá com detalhes no vídeo do contrato pedagógico. Assistam lá. Não percam o prazo, a entrega é até dia 15 de maio. A entrega é individual, mas para elaborar, para fazer o trabalho, conforme a gente combinou também no contrato pedagógico, vocês podem fazer em dupla, em trio, né? Em grupo de até 5 pessoas, mas cada um vai abrir o seu arquivo no Classroom e vai fazer o seu envio, né? Inclusive a turma já tem, né, um grupo no Whats, foi feito aí no primeiro dia, se não me engano, e é importante que todos participem, né? Inclusive o pessoal que está assistindo a primeira aula hoje, né, entre nesse grupo do Whats, foi publicado lá no mural do Classroom, tá? Deixa eu ver aqui no chat, não sei se alguém... A Bianca já publicou no chat aqui de novo. Legal, Bianca, obrigado. Porque aí é interessante, né? Vocês participam, né, desse grupo no WhatsApp, combinam com os colegas ali, né, para montar uma dupla, um trio, um grupo, né, fazerem juntos, elaborar juntos o trabalho, mas não esqueçam, na hora de enviar, cada vai enviar o seu, né? Conforme a gente combinou lá. Tem que digitar suas respostas no arquivo, depois clicar em entregar. Sem clicar em entregar, né, não entregou. Atenção com relação a isso. No dia 19 de maio, acontece a prova final. Nesse dia não tem conexão online, não tem aula online, é só a prova, né? 19 de maio. A gente abriu também, né, o Moodle e mostrou onde ela vai aparecer lá para vocês dentro do Moodle, tá? Essa prova, no dia 19 de maio, é postada no Classroom, nesse dia, uns minutos antes das 9 horas, as instruções e o código da prova ali no Classroom. Aí vocês copiam o código, acessam lá o Moodle, disciplina, comportamento, abaixo da semana 1, 2, 3, 4, vai aparecer, conforme a gente mostrou no vídeo do contrato pedagógico, vai aparecer ali prova final para vocês. Vão clicar nela, colocar o código, vão ser 10 questões, ao final das 10 questões feitas, vocês clicam em salvar e enviar, e ela já vai dar a nota de vocês na N2. Então temos aqui, né, gente, claramente, os 4 pontos das avaliativas da N1, mais os 6 pontos da N1, 10 pontos na N1. Na N2, 10 pontos da prova final. Como é que é a média? N1 mais N2 divididos por 2. A média final mínima 6. Ficou abaixo de 6? Ainda tem uma alternativa que é fazer a prova de substituição, que ocorre no Moodle, no dia 5 de maio. Então ficou abaixo de 6, dia 5 de maio, 5 de junho, né? Abre lá o Moodle, abaixo da semana 1, 2, 3, 4, da prova final, vai aparecer a prova de substituição para vocês fazerem, tá? Esse é o nosso calendário, né? Foi divulgado com antecedência para vocês. E que tratamos com detalhes todos esses elementos no nosso vídeo do contrato pedagógico, né? Que recomendam reassistirem quem não lembra, né? Assistir quem não participou da primeira aula. A Bruna levantou a mão, pode falar, Bruna. Eu fui lá no guia do aluno, mas aparece só provas do mês 3, mês 2, atividades, não mostra para mim atualizado. Eu não sei se é porque tipo, aparece direito e legislação, que foi uma que eu perdi, que eu não acabei não fazendo. Direito e legislação. Essa disciplina agora não é direito e legislação, né? Então, sim, daí não consta né? para mim. Tipo, então, uma tu coisa precisa entrar na disciplina de comportamento organizacional, que é a disciplina que tu está matriculada agora. Tá, tem que ir no Moodle. Tá, e daí eu peguei e fui direto no guia do aluno. O guia do aluno fica dentro da disciplina. Aí tu tem que entrar na disciplina de comportamento. Tu entrou na disciplina de comportamento? Não apareceu essa opção para mim. Apareceu direto o guia do aluno, só uma opção. Tem que entrar na disciplina de comportamento organizacional, tá? Então, Deixa eu ver aqui. essa informação. Na tela inicial, aparece a lista de disciplinas que tu está matriculada, né, ou que tu já foi matriculada. Tem que entrar na disciplina de comportamento. Se tu entrar em qualquer outra, né, vai ter outros guias do aluno lá, né, que são correspondentes a essas outras disciplinas. Tem que entrar na disciplina de comportamento, no guia do aluno, da disciplina que tu estás. Cada disciplina tem o seu guia
do aluno, tá? Agora eu cliquei ali no negócio, apareceu contabilidade gerencial, que é o que eu já estava fazendo antes. Isso, agora é comportamento. Então tem que Provavelmente. entrar em comportamento organizacional, tá? Vê se tu não tá nos encerrados. Tem que ir em andamento. É bem em cima no aplicativo do Moodle. Pode ser que tu esteja nos encerrados, daí não vai aparecer mesmo os outros. Isso, tem que procurar a disciplina que está agora. É comportamento organizacional 4/2021, tá? As disciplinas que a gente já cursou antes, né? Então lá, se a gente entrar nelas, vai aparecer o guia do aluno, né? Das Mas disciplinas anteriores, né? eu Que não tem clico na relação com o momento disciplina, que a gente é está, porque da assim, disciplina olha, que vocês estão cursando agora, né? Então é sempre a disciplina atual. Não cliquem, né, em disciplinas que já passaram, certo? sim, mas eu tô clicando na parte, como é que se chama mesmo, comportamento organizacional, e daí, tipo, aparece só a parte do contabilidade gerencial quando eu clico no guia do aluno. Eu acho que é porque eu não tô, de repente, nessa turma. Porque, assim, eu tive que, apareceu pra mim a opção entrar nessa turma, daí tava aparecendo ali que eu tava não é registrando, que eu tava, tipo, cadastrando na turma, porque eu não tava na turma antes. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu não tô nessa turma. Como é que tu chegou aqui nessa turma? Tu não entrou pelo teu Moodle lá? Tu não entrou Sim, pelo eu perfil entrei do pelo aluno? Moodle, aí eu tive que fazer um registro e pegar e entrar na turma. Daí pediram, você quer entrar na turma? Alguma coisa assim. Isso nunca acontecia antes. Antes aparecia só você quer entrar na aula. E eu entrava. Então eu vou te recomendar o seguinte, Bruna, se tu realmente não sabe, se tu está matriculada na turma, né, é É, entrar em contato isso, com a escola. essa é a É, palavra. Eu coloquei ali, isso. se matricular, daí eu peguei e matriculei na turma. Tipo, foi Então agora faz, isso. então faz o seguinte, Bruna, entra em contato com a escola. Se tu não sabe se tu está nessa turma, né, então primeiro tem que ver isso, né, ver se tu realmente está na turma. E se não está Deixa eu ver aparecendo se. para ti a turma no Moodle, né, se tu não está matriculada, de repente tu está na turma errada, né. No Moodle ele aparece, só que quando eu vou botar no guia do aluno, só aparece as direitos e Deixa eu te legislação. fazer uma pergunta, Bruna. Tu nunca cursou nenhuma disciplina, essa é a tua primeira disciplina que tu tá cursando no curso? Tu nunca acessou o Moodle? Não, eu já cursei outras duas, só que as outras duas eu sempre recebi e-mail e os e-mails já tinha todos os links para entrar no Classroom, e esse daqui não, esse aqui eu tive que procurar e me cadastrar na turma. Então, se tu não recebeu o e-mail dessa turma, Isso, eu não recebi a nenhum gente pode e-mail. ficar com uma dúvida, né? Se não recebeu o Sim, convite, será isso, eu não que tu recebi nessa o convite. O e- convite ele estava dentro só das aulas virtuais. Eu tive que entrar lá e me registrar na turma para Tá, poder então participar da aula. eu vou te pedir o seguinte, Bruna. Entre em contato com a escola e verifica, né? Por que não está aparecendo para ti, então, no Moodle, a disciplina de comportamento? Tu diz que acessa lá e não aparece, né? Então, pede auxílio lá, porque eles vão ver, então, se tu tá nessa turma, não tá, por que não tá aparecendo a disciplina de comportamento para ti no Moodle, né? Porque todos que estão matriculados na disciplina de comportamento organizacional acessam o Moodle e tá lá a disciplina de comportamento organizacional. Se para ti não tá, recomendo tu entrar em contato com a escola para ver o que aconteceu, tá? O mais É, breve possível. e tipo, as avaliativas não estão aparecendo aqui para mim. Tem o trabalho disciplinar, tá aparecendo. Não adianta a gente ficar agora né, tentando conversar aqui se tu não tá na turma, né? Então, primeiro vê isso. Por que não tá aparecendo para ti comportamento? Tá? Se tu não tá na turma de comportamento, não tá matriculada, não vai aparecer para ti, tá? Se é para ti estar nessa turma e não foi liberado lá, eles vão ter que liberar no sistema para ti, então tu vai ter que entrar em contato com a escola, tá? Quem faz essas liberações no Moodle não é o professor, né? É direto a escola. Então, recomendo, entre em contato com a escola. Não precisa nem desconectar da aula ao vivo aqui, né? Tu abre uma outra guia, entra no portal do aluno e tem ali Secretaria Online. Clica nesse íconezinho, eles vão te atender ali direto já, e tu já vê isso. Não tô entrando no Moodle, não tá aparecendo para mim a disciplina de comportamento. Aí eles vêm, de repente eles chamam o suporte, eles veem alguma coisa para o pessoal ver por que não aparece para ti. Porque todos que estão matriculados, aparece a disciplina de comportamento. Aí tem que ver o que aconteceu no teu caso, tá? Entre em contato com o suporte aí, por favor, Bruna. Uhum. Tá? Obrigado. Tá, mas tem alguma que tá vencendo para agora? Alguma avaliativa que eu tenha que fazer? É que as avaliativas nem estão aparecendo para mim também, né? Sim, porque a turma não aparece, então tu precisa primeiro entrar com a escola para ver por quê, né?
senão tu não vai conseguir fazer as avaliativas, né? Então, abre uma outra guia da internet aí, acessa o portal do aluno, clica em Secretaria Online. E aí eles vão te atender lá, e aí tu diz assim, ó, eu acessei o Moodle e a disciplina de comportamento não aparece para mim. Aí eles vão te ajudar a ver o que está acontecendo, vão entrar em contato com o suporte, para eles configurarem lá o teu Moodle, se for o caso, né? Tá? Certo? Muito bem. Então, isso é importante, né, gente? Se vocês acessaram, né, uma disciplina e ela não aparece para vocês no Moodle, né, tem que entrar em contato com a escola, tá? E ver lá para eles configurarem o Moodle caso precise de algum tipo de configuração, né? Isso pode acontecer, né? É raro, né? Mas foi transferida, né, de uma turma para outra, né? E não está abrindo no Moodle, às vezes não está lá porque faltou alguma liberação. E aí Moodle, gente, é sempre com a escola, né? Não é o professor que configura, né? Não é o professor que libera Moodle para vocês, é a escola que cadastra, né, vocês nas turmas, então vocês precisam entrar em contato com a escola quando não aparecer, né, a turma para vocês no Moodle, tá? Que me parece que foi o caso da Bruna, né, pelo que ela relatou, ela entra lá, aparece outras disciplinas, né, direito, contabilidade, enfim, mas comportamento não. Então, para aparecer as avaliativas, né, tudo que tem dentro da disciplina de comportamento, tem que estar liberada a turma de comportamento. Então, entrar em contato com a escola, tá? É só a Bruna ou tem mais alguém com essa situação, gente, que está conectado aqui agora? Acho que era só o caso da Bruna, né? Todo mundo está conseguindo acessar a disciplina de comportamento? Todos que estão conectados? Me deem um ok, por Sim. gentileza. Sim. Natália está acessando. E o resto? Sim. Sim. Bem, legal. O Rafael mandou no chat ali que sim. Está acessando a disciplina lá no Moodle. Muito importante, né, gente? Semana que vem, como eu comentei já, né? Encerra a avaliativa 1, né? O prazo dela. Então, vocês têm que conferir se o acesso de vocês no Moodle está tudo ok, se vocês estão conseguindo acessar a disciplina lá, né? Não vamos deixar para o último dia. Aí depois, no último dia, professor, não consigo acessar no Moodle. Aí vocês vão ter que entrar em contato com a escola, né? Para a escola liberar, para não perder o prazo, né? Entra antes no Moodle, né? Ver se a disciplina está aparecendo, se vocês estão conseguindo acessar lá as semanas das avaliativas, né? Rafael disse que sim, Vanessa também, Emily está ok, Elisete também disse que está acessando, Natália mandou sim no chat, a Jennifer também mandou sim, tudo certo, a Rayane também mandou um sim ali. Muito bem, gente. Qualquer disciplina, né, gente, primeiro dia de aula, a gente tem que entrar no Moodle, né, e a primeira coisa é pegar o guia do aluno daquela disciplina, né, e depois olhar ali, né, as avaliativas, está tudo ok, né, realmente estou acessando a disciplina daquele momento, que é comportamento organizacional, né, vai estar tudo ali para mim. Se eu entrei e não está a disciplina que eu estou matriculado, aí tem que entrar em contato com a escola, né, para pedir a liberação lá do acesso à turma, né, pode ser o caso. Elisete levantou a mão, pode falar, Elisete. Elisete levantou a mão sem querer ou quer falar realmente? Para mim aqui apareceu que tu levantou a mão, Elisete. Quer falar? Não sei se tu tá com o microfone fechado, mas a gente não tá ouvindo nada, Elisete. Talvez a Elisete esteja com algum problema no microfone dela, né? Porque a gente não ouve nada. Acho que tá com algum problema no teu dispositivo aí, Elisete. Na dúvida, tá? Tenta reiniciar, enfim, o teu dispositivo, tá? Às vezes quem está acessando pelo celular, né, estava com outro aplicativo habilitado antes, e aí
ele desabilita o Google Meet, aí tem que reiniciar, né, o aplicativo, ou reiniciar o celular. Se é pelo computador, né, se é pelo Note, também acontece, né? Às vezes precisa fechar a aba, né? Fechar ali a internet, abrir de novo. Aí você tem que olhar aí o que aconteceu nas configurações do dispositivo de vocês, né? Para o som não estar saindo. No caso da Elisete ali, o microfone dela não está funcionando. Mas também tem a opção de mandar perguntas pelo chat, tá, Elisete? Qualquer coisa, manda aí a tua pergunta pelo chat para a gente ver qual é a tua dúvida, qual é a tua pergunta. E aí, no decorrer da aula, né, até a próxima aula, ver o que aconteceu com o teu microfone aí. Tentar configurar o teu dispositivo, tá? No princípio é no teu mesmo aí, tá? Porque os demais colegas aqui, tem gente que já respondeu, já falou ao vivo, né? E tá tudo ok, né? Então não é na nossa transmissão, tá? Tendo pergunta aí, manda pelo chat, já que teu microfone não tá funcionando, certo? Muito bem, gente. Vamos adiante, então, iniciando o conteúdo da nossa aula de hoje. Já passou aí, né? Algum tempo, a gente tentando entender o que estava acontecendo com os alunos que não têm acesso, né? Espero que consigam resolver com a escola lá. Depois me avisa, Bruna, se tu entrou em contato com a escola, qual foi o retorno que eles te deram lá, né? Eles conseguiram liberar a disciplina para ti lá no Moodle, tá? Enquanto a Elisete tenta fazer a pergunta dela pelo chat, a gente vai iniciando, depois a gente trata a pergunta, tá? Muito bem, gente. Comportamento organizacional. A gente já teve a nossa primeira aula, né? Falamos aí de diversos conceitos, né? A respeito dessa disciplina de comportamento. A gente viu, né? Que as pessoas são o elemento mais importante dentro das organizações e que os resultados, né? Que são obtidos por qualquer tipo de organização, eles vêm de fato das pessoas, né? São as pessoas que geram os resultados, por quê? São as pessoas que vão utilizar, né, da estrutura da organização, do sistema, vão utilizar das matérias-primas, dos dados, das informações. São as pessoas que vão tomar decisões, são as pessoas que vão resolver os problemas, né? Então, as pessoas que vão ser o elemento mais importante das organizações. E é claro, né, a gente viu aquela questão da gestão por competências, né? O chá, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, elementos importantes que precisam ser desenvolvidos naquele grupo humano, né, que faz parte da organização. A gente viu, né, as competências, né, atuais, né, do profissional do futuro, as soft skills, as hard skills, né, com diversos elementos conceituais que a gente já viu naquele primeiro momento. Hoje, então, a gente vai começar a ver as diferentes formas de administrar e os diferentes tipos de motivação através de alguns autores, né, da área do comportamento organizacional, né. Lá no finalzinho da aula passada, a gente já viu Hasber, né, mas tem outros, né, que a gente citou e que vão aparecer durante a aula de hoje, tá? Vamos começar com o Alderfer, né? Elisete enviou no chat ali que ela entra pelo link que vai por e-mail. Isso, é que recebe por e-mail for os matriculados, né? Os matriculados têm seu e-mail cadastrado na turma, recebem o link, né? Porque estão cadastrados na turma, tá? Por isso que recebe por e-mail. Todos cadastrados na turma recebem o seu e-mail, né? Também é muito importante aí o que a Elisete colocou, né? Vocês mantenham sempre o e-mail de vocês, que vocês usam, né? Atualizado na escola. Porque quando a escola monta, né? A turma de vocês, que vai aparecer lá no portal do aluno, né? No Moodle, quando ela coloca o nome de vocês nessa turma, vai todos os dados de vocês, né? Inclusive o e-mail. Por isso que quem está na turma recebe o e-mail, né? Com o convite. Por quê? É o e-mail que está no cadastro de vocês. Por isso o e-mail está conectado à turma que vocês estão matriculados, por isso vocês recebem o convite, né? E recebem os e-mails da turma que vocês estão matriculados no momento. Então é isso mesmo, Elisete, tá? Conforme a gente explicou no vídeo do contrato pedagógico, né? O acesso é sempre pelo e-mail enviado pelo professor ou então pelo portal do aluno, né? Conforme tratamos no vídeo do contrato pedagógico na aula da segunda-feira pela manhã. Isso foi detalhado lá, tá? Quem não assistiu, quem não esteve presente, assista ao vídeo do contrato pedagógico, que está disponível no Classroom, na barra Atividades, né, no tópico Contrato Pedagógico. A gente explicou tudo isso com detalhes, inclusive essa informação que a Elisete colocou no chat
A gente falou lá no vídeo do contrato pedagógico, tá? Então, sempre importante assistir o vídeo do contrato. Gente, o primeiro, então, autor, né, que a gente vai trazer para hoje é o Clayton Alderfer. Ele trata da teoria ERC, né, que são, então, essas siglas, né, das palavras iniciais, das necessidades trabalhadas pelo Alderfer. A gente vai lembrar da aula passada que a gente viu lá a pirâmide das necessidades do Hasber, né? Começava ali com as necessidades fisiológicas e até as necessidades de autorrealização. O Alderfer, ele também trabalha as necessidades humanas, né? Mas ele faz essa classificação, né, em necessidades de existência, necessidades de relacionamento e necessidades de crescimento. Ou seja, elas, claro, né, guardam uma conexão com aquela ideia do Maslow, né, a pirâmide das necessidades do Maslow. Por quê? Na base da pirâmide lá do Maslow, a gente tem as necessidades fisiológicas, né, as necessidades de segurança. Em termos conceituais, elas são, né, similares àquilo que o Alderfer traz de necessidades de existência, né? Então, as necessidades de existência que movem o comportamento humano, né, estão relacionadas às necessidades fisiológicas, né? Necessidade de alimentação, né? Necessidade de se manter seguro, no ambiente seguro, enfim, né? São as necessidades de existência trabalhadas pelo Alderfer e que tem relação, né, lá com a pirâmide de Maslow. Se a gente olhar as necessidades do Maslow, né, na base da pirâmide, aquelas duas, né, as necessidades ali de fisiológicas e de relacionamento e de segurança estão relacionadas à necessidade de existência trabalhada pelo Alderfer. Já as necessidades intermediárias lá da pirâmide do Maslow, né, são aquelas necessidades de vida social, né, de status, estão relacionadas aqui à necessidade de relacionamento trabalhadas pelo Clayton Alderfer, tá? Então, necessidade de convívio social, né, necessidade da afetividade, da empatia, de aceitação pelo grupo, né, pelos outros, são as necessidades de relacionamento presentes, né, nos elementos de motivação do convívio humano. E as necessidades de crescimento, trabalhadas pelo Alderfer, se relacionam àqueles elementos mais altos da pirâmide de Maslow, né, são aqueles elementos lá de satisfação pessoal, né, de status e de autorrealização, as necessidades de crescimento. Para o Alderfer, então, ele classifica em 3 necessidades, mas ampliando, né, elas sim vão ter aquela conexão lá com os princípios, né, as necessidades tratadas pelo Maslow, que foi um dos primeiros a tratar a questão das necessidades humanas sob o enfoque da motivação, tá? Aqui sobre o Alderfer, gente, ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não, tudo certo. Legal. Elisete mandou um não ali no chat. Tranquilo. Repito, né, gente, a participação de vocês é sempre bem-vinda. Participem. Só peço que não falem junto comigo, né? Quando eu estou falando, né, para não falar ao mesmo tempo, né? Tem aqui a ferramenta levantar a mão. Aí, quando vocês querem falar, né, cliquem em levantar a mão. Porque se a gente fala todo mundo junto, né, ou mais de uma pessoa junto ao mesmo tempo, ninguém se entende, ninguém ouve o que está sendo dito, né? Então é importante a gente ter essa organização nas nossas aulas, né? Então, o professor está falando, eu quero pedir a palavra, quero falar, ou aguardo o professor terminar a fala, né? Ou melhor ainda, né? Clica ali em levantar a mão, aí o professor vai ver que, né, tem alguém querendo falar e vai passar a palavra, né? Porque se a gente falar junto, aí não vai, ninguém vai entender nada, né? A gente não vai conseguir se comunicar bem, tá? Vamos adiante, então. Temos agora um outro autor, bem conhecido nessa área comportamental, que é o Frederick Hasber, né? Ele traz a teoria dos 2 fatores, né? São os fatores higiênicos, né, os fatores motivacionais. Na teoria dele, né, ele diz que os fatores higiênicos eles dizem respeito, né, como o colaborador vai se sentir, né, em relação à empresa em que ele trabalha, tá? A forma como ele se sente, né, na empresa que ele trabalha, ele chama isso de fator higiênico. E ele diz que os fatores higiênicos, né, eles dependem, né, destes elementos aqui citados, né, as condições do trabalho, os salários e prêmios,
os benefícios e serviços sociais, a cultura organizacional e a relação com o gestor. Ele coloca que estes, se não efetivados, não realizados, não ofertados, né, para o colaborador, eles não vão causar uma satisfação se ofertados, mas se não ofertados, eles causam insatisfação. Ou seja, eles são tidos já, né, como elementos esperados, né? Então, se tiver, o status de satisfação é mantido, mas não é causada uma satisfação. Mas se houver a inexistência ou a ausência, haverá insatisfação. Tá? Então, por exemplo, salário, né? Todo mundo espera receber o seu salário ao final, né, do período trabalhado. Então, é o comum, é o normal, né? Não vai causar assim, né, uma satisfação em relação a isso, né? Mas é o esperado. Mas não receber o salário vai fazer uma insatisfação. Tá? Então, esse é um detalhe importante dos fatores higiênicos. A ausência causa insatisfação, né? A condição sendo realizada, ela mantém o status já existente no grupo de trabalhadores. Tá? Temos os fatores motivacionais, é o segundo fator do Herzberg, né? Então, a gente viu que os fatores higiênicos, né, eles não causam satisfação, mas a sua ausência causa insatisfação. Já os fatores motivacionais, né, vão causar satisfação, tá? Então, aqui a motivação dos fatores motivacionais, né, ela pode ser impactada, né, com a existência do cumprimento desses elementos, tá? Então, diz respeito a como esse colaborador, né, se sente em relação ao cargo. Então, os higiênicos em relação à empresa, os motivacionais em relação ao cargo. Tem essa diferença, fiquem atentos a isso. Então, em relação ao cargo, né, causa satisfação o trabalho em si. Então, a tendência, né, é que os indivíduos eles valorizem aquilo que eles executam, né, e valorizem o seu desenvolvimento né, migrando para cargos ou funções que esse indivíduo considera, né, como seu propósito, né? Quando aquilo que eu faço, executo na organização, tem relação com o meu propósito, ou seja, aquilo que eu desejo realizar, desejo fazer, né, enquanto elemento existencial, causa satisfação. Tá? A realização pessoal, né, atingimento de metas, né, o alcance de objetivos, né, causam realização pessoal dentro do cargo executado. O reconhecimento que é dado ao trabalho feito, né, está relacionado ao cargo ocupado. O progresso profissional, aquelas situações em que o indivíduo, né, pode progredir na carreira, né, e ter um plano de cargos e salários é tão importante, né, para as organizações nesse sentido, né, porque ele é um fator que traz satisfação ao grupo humano que atua naquela organização, causa evolução. E cuidar do grupo humano é tão importante, que a gente já viu na primeira aula, né, que é ele que traz o resultado de fato, né? Não são as máquinas, equipamentos, né, o espaço físico ou o sistema que traz o resultado, né? São as pessoas que utilizam esses elementos, que fazem o resultado. Então, cuidar, né, da satisfação das pessoas é muito importante. Então, progresso profissional, ter um plano de cargos e salários, por exemplo, né, ter um plano de carreira que as pessoas possam se desenvolver nessa organização é de extrema importância, né? E, claro, responsabilidade, né, causa satisfação para os indivíduos, né, terem ou serem responsáveis, né, pela sua atividade, pelo seu trabalho, né, corresponderem com aquilo que atuam e que realizam nas organizações. Tá? Então, tem os dois fatores na teoria do Herzberg, né, chamada teoria dos dois fatores. Fatores higiênicos e fatores motivacionais. Né? Eles têm aí as suas diferenças, como a gente acabou de tratar. Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta sobre a teoria dos dois fatores do Herzberg? Ficou Tem entendido? mais algum exemplo ou é só esses aí? Exemplo em relação ao quê? Fatores motivacionais. É só esses aí? Trabalho em si, realização pessoal, reconhecimento do trabalho, progresso profissional, responsabilidade, Isso, ou teria mais alguma coisa? são os fatores trabalhados pelo Herzberg para fatores motivacionais, né? Mas é claro, né, quando a gente fala de trabalho em si, né, a gente pode abrir essa análise para diversas outras coisas relacionadas ao trabalho, né? Realização pessoal, né? A gente também pode explorar, né,
O que causa realização pessoal para cada indivíduo, para cada pessoa, né? Aí é um estudo mais aprofundado, né? A respeito de cada tópico. Cada tópico desses, né, abre uma série de outros fatores, né, a eles atrelados, tá? Ele não é um exemplo, né, mas ele é um fator. Trabalho em si, né, aquilo que a pessoa faz é um fator. E tudo que está relacionado ao trabalho, né, e que é executado pelo indivíduo, né, e a sua relação com outros indivíduos, com outros departamentos, né, o trabalho em si, ele é, enfim, controlado, né, estabelecido através dos fatores de produção, né, com metas, né, a serem atingidas, indicadores, né, o trabalho em si, né, ele tem instruções operacionais, relaciona a documentação das operações que é feito dentro da organização, né, o trabalho em si recebe treinamento e desenvolvimento pelo subsistema de RH da organização, né, a gente já entraria em uma série de outros elementos que são tratados, né, por exemplo, quem vai fazer o curso de RH no segundo ciclo, vai fazer o subsistema lá, uma das disciplinas é um subsistema de RH, né, que é treinamento e desenvolvimento, vai trabalhar bastante, né, essa questão aí do desenvolvimento do trabalho, treinamentos, cargos, desenvolvimento de cargos, né, mas cada um desses elementos, né, não é um exemplo, é uma função de fator motivacional, tá? Então são 5 funções, e cada função vai se relacionar a uma série de elementos organizacionais, né, e outras áreas da administração, tá? Te ajudei a compreensão? Uhum. Certo? Então, cada um desses elementos não é exemplo. Cada um desses elementos é uma função motivacional, dos fatores motivacionais, né, que se abre, né? Então, cada um deles merece, né, uma observação particular, toda especial, tá? Mais alguma pergunta, gente, sobre os fatores motivacionais e os fatores higiênicos? Não. Não. Legal. Muito bem. Temos a teoria da realização do McClellan, né, que é um outro autor. A teoria da realização dele, é claro, né, essa palavra realização está ligada ao atendimento de necessidades também. As necessidades atendidas são ou não motivacionais, conforme a gente já viu, né, em outros autores. Começamos, né, já desde a aula passada lá com o Maslow, né, a pirâmide das necessidades do Maslow. A gente foi, então, vendo esses outros autores até o momento. Aí chegamos no McClellan, né, que traz essas 3 necessidades. O McClellan trabalha a necessidade de realização, a necessidade de poder e a necessidade de associação. A gente vai ver que, independente dos autores, né, eles têm pontos de contato, né, eles têm pontos similares. Por vezes, eles utilizam, né, um termo diferente para classificar a necessidade estudada por ele, né, mas que sim, né, tem pontos de contato, similaridade com os autores anteriores. Assim como a gente fez aquela relação ali do ERC com o Maslow, né, todos os demais a gente pode interrelacioná-los, tá? São pontos de vista, né, e visões de diferentes autores, buscando trabalhar, né, esses elementos que são motivacionais para a equipe, o grupo de trabalhadores. Repito novamente, né, por que isso é tão importante, por que é tão relevante. Vimos lá no início, né? Qual é o elemento principal, mais importante, essencial, fundamental em qualquer organização? As pessoas, sem as quais, né, a gente pode ter um melhor sistema, a gente pode ter a melhor matéria-prima, né, a gente pode ter o melhor prédio, né, o melhor ar-condicionado, o melhor computador, né, mas sem as pessoas, não tem empresa, não tem organização, não tem resultados, né? As pessoas são o elemento mais importante, são elas que vão utilizar o espaço, o sistema, o computador, né? São as pessoas que vão tomar decisões, resolver problemas, são as pessoas que são criativas, inovadoras, né? Então, vocês vão lembrar que na aula passada, né, na primeira aula, a gente falou dessas soft skills, né? As habilidades humanas, que são as habilidades do profissional do futuro, né? Todas essas teorias, elas trabalham esse elemento essencial, fundamental, mais importante das organizações. Então, por isso é tão importante, né, estudar comportamento organizacional. Por isso, comportamento organizacional faz parte
da nossa formação, né, dos cursos do eixo de gestão e negócios, né? Inclusive, o comportamento organizacional está presente como uma disciplina dentro dos cursos técnicos, né, como uma disciplina dentro dos cursos de graduação, né, tal a importância, né, sem o qual, né, não existe resultado. E claro, né, quando se tem pessoas, se tem resultado. Mas qual é o nível de resultado? Quanto mais elaborado, né, quanto mais trabalhado e desenvolvido o grupo humano, melhores serão os resultados. Por isso esses autores trabalham tanto, né, essa questão das necessidades e o atendimento a essas necessidades, a fim do desenvolvimento do grupo humano, né? Não à toa, logo após, né, a teoria das relações humanas, né, os behavioristas, surgindo a teoria comportamental, logo foi evoluindo cada vez mais a gestão de recursos humanos nas organizações, né, até surgirem depois aqueles subsistemas, né, que vão dar origem, né, aos subsistemas atuais dentro da área de gestão de recursos humanos nas organizações, um dos quais, todos os subsistemas, né, cuidam de pessoas, é claro, mas um dos quais especialmente voltado a isso, né, ao desenvolvimento do grupo humano, que é o subsistema de treinamento e desenvolvimento, né. Então, o McLellan trabalha aí a necessidade de realização, poder e associação, tá. A necessidade de realização, conforme trabalha o McLellan, né, está relacionada aí ao êxito competitivo, né, a busca da excelência, né, de se realizar dentro dos padrões estabelecidos, né, naquela organização, né, buscar o sucesso, buscar atingir, né, a satisfação pessoal, a autorrealização, né. Então, observado esse princípio do McLellan, claro, né, a organização deve estabelecer, né, em alguma medida e de alguma forma, né, a possibilidade das pessoas se realizarem nas atividades, né, que fazem, né, ao atingimento dos objetivos, né. Então, guarda similaridade com outros autores? Sim, né, a gente já viu isso com outros autores, né. Lá no Maslow, autorrealização, né, lá no topo da pirâmide do Maslow, né. Os autores depois, né, também a mesma coisa, né, com o uso de outra terminologia, mas também identificam isso, né. Então, de diferentes autores, sob diferentes formas e visões, a gente vê surgir realmente isso, né, como uma necessidade humana, tá, de realização, de autorrealização. As pessoas precisam se sentir realizadas com aquilo que estão fazendo, tá. Então, realmente, apontado por diversos autores, né, tem esse peso maior, né. Se fosse um autor só, a gente poderia dizer, precisa de uma confirmação, precisa de outros autores, precisa verificar isso na prática, né. Mas na ciência é assim, né? Diversos autores apontam na mesma direção, né? Há aí uma construção, então, um indicativo de que isso realmente faz o resultado. Necessidade de poder. Talvez aqui um pouco, né, diferente dos outros autores, né, surge essa questão aí do poder, tá? Necessidade de controlar e influenciar outras pessoas, né, e fazer com que as pessoas se comportem de uma maneira ou outra, né? Talvez nos outros autores isso ficou subentendido, né, não ficou tão claro ou desenvolvido. O McLellan busca, então, trazer, talvez essa seja a contribuição maior, né, na teoria da realização do McLellan, é trazer essa questão do poder, né. Como é uma relação social, né, comportamental, em que os indivíduos, né, se influenciam uns aos outros mutuamente, surge naturalmente a questão da liderança, né, e a liderança tem influência sobre o grupo, né? As pessoas têm essa necessidade, né, de se relacionar e, portanto, né, de influenciar umas às outras numa direção ou noutra, né? E o McLellan traz isso, né? Existe uma necessidade, né, comportamental nesse sentido. E, claro, necessidade de associação, né, de se relacionar, né, de se sentir aceito, né? E aí a gente tem aquelas forças, né, de aceitação, repulsão dentro dos grupos humanos, né? E existe uma estrutura de valores dentro dos grupos, né? E a gente nota isso claramente ao inserir novos indivíduos dentro de um grupo que já está formado e tem seu conjunto de valores, né? E de regras formais e informais de comportamento, né? Então, o indivíduo é aceito, não é aceito, né? Quanto tempo leva o grupo para aceitar, né, aquele novo indivíduo com a sua estrutura, suas características, né? Isso vai se modelando dentro do grupo, né? E toda vez que se coloca alguém no grupo, se tira alguém de um grupo, né, esse rearranjo de associações, né,
de forças, de influências, acaba acontecendo, tá? Pessoal, sobre o Macklan e essas 3 necessidades trazidas por ele, né, na teoria da realização, como é que ficou para vocês? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tá de boa pra mim. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Que tudo certo. Certo, legal. O Marcos mandou um tranquilo ali pelo chat. A Vanessa também mandou tudo certo. A Elisete também mandou um tranquilo. Legal. Então vamos adiante. A Alessandra também mandou um tranquilo. Muito bem, gente. Então vamos avançar. Agora nós vamos ao Douglas MacGregor, né? Ele traz uma outra teoria, conhecida como teoria X e teoria Y, né? Essas teorias, né? Todas elas, claro, né? Tem uma forma de ver, né? O comportamento das pessoas dentro das organizações. E o Douglas MacGregor, né? Ele aborda a teoria dele nesse sentido, né? De que forma se vê as pessoas nas organizações. Então, a teoria X é uma forma de ver as pessoas e a teoria Y é uma outra forma de ver as pessoas. E a gente pode dizer que elas são 2 extremos, né? E entre os extremos, claro que a gente vai ter as gradações, né? Então, a teoria X seria um extremo, uma visão num sentido, e a teoria Y num outro extremo, né? E elas vão ter, claro, entre elas aí, diferenças, né, de gradações no grupo humano que vai ser formado nessas organizações. De fato, pode acontecer uma, pode acontecer outra para cada indivíduo, e o grupo vai se comportar de acordo com o número de indivíduos, né, que tiver mais de um tipo ou mais de outro tipo de comportamento, né? Então, o grupo é sempre formado, né, por diferentes características, e essas diferentes características, claro, trazidas, né, pela formação cultural, né, comportamental, a educação recebida, né, por cada indivíduo que vai formar aqueles grupos, tá? Na teoria X, né, o MacGregor aponta que existem algumas pressuposições, tá, relacionadas aí à crença de que há uma falta de amadurecimento dos colaboradores, dos subordinados, né? Então, seriam indivíduos, né, que não têm um desenvolvimento, né, necessário para atuar dentro da organização e que tem uma tendência, né, desses indivíduos, né, a serem mais relapsos com o trabalho não é uma coisa aceita, né, não é uma coisa vista como algo positivo por uma característica de indivíduo, né, seria a teoria X, tá? O gestor, né, dentro da teoria X seria um indivíduo, né, mais afastado da equipe, né, para manter um certo distanciamento, para que pudesse fazer a sua repreensão, né, correções dessa equipe que é enxergada como uma equipe, um grupo humano, né, que não é afeito, né, ao trabalho, não é automotivado, né, que não busca satisfação no ambiente de trabalho. Vê o trabalho como uma obrigação, né, e não como algo a se satisfazer, né. São indivíduos que não se sentirem felizes, né, na atuação do trabalho. Seria a teoria X, né. Na teoria Y, a pressuposição é oposta, né? Não, se verifica que os indivíduos são automotivados, né? Autodisciplinados, né? Identificam na atividade laboral, no trabalho, uma possibilidade de crescimento, de satisfação pessoal, né? Sentem felizes na atuação, né, daquilo que fazem no seu ambiente de trabalho, né, na sua profissão. Essa é a teoria Y, né? Comportamento gestor, né, nesse tipo de equipe, né, seria de partilhar as decisões, né, seria colaborativo, participativo, democrático, né, usando, né, dessa capacidade do grupo, né, para construir junto e crescer junto, né, o grupo humano. Então são 2 teorias bem opostas, né, no sentido da forma como vem o grupo humano. Mas de fato, né, existem essas 2 características, né, indivíduos que conseguem, né, identificar propósito naquilo que fazem e outros que não, né?
E nos grupos humanos dentro das organizações, né, nós vamos ter, né, certamente, né, gradações nesse sentido, né, indivíduos que em algum momento vão ter mais satisfação no trabalho, outros menos, outros vão ser sempre satisfeitos com aquilo que fazem, sempre buscando, outros não, né. Então, na teoria XY, a gente encontra aí diferentes elementos que vão formar os grupos humanos dentro das organizações. E como a organização lida com isso, né? Claro, vai ter que se preparar para isso, né? Lá do seu subsistema de treinamento e desenvolvimento, né? Buscando desenvolver o grupo humano através daqueles fatores de gestão de competências que a gente viu na primeira aula, o chá, né? Desenvolvimento do conhecimento, de habilidades, desenvolvimentos comportamentais, né? Para ajudar a todos se desenvolverem, né? Então a empresa não proporciona desenvolvimento só para aqueles que são já automotivados, que estariam no nível da teoria Y, né? Mas também para aqueles que na teoria X, né, não encontram um propósito ainda, né? Então o desenvolvimento para esse seria, né, buscar a identificação, auxiliar a encontrar um propósito, né? Para os da teoria Y não, né? Já seriam outros elementos. Então essa identificação é importante, né? Porque a empresa precisa desenvolver a todos, né? Essas características. Teoria XY, gente, ficou entendido a diferença entre elas, né, as gradações, a importância para a empresa de identificar essas situações? Bem de boa, bem facinho de compreender. Tranquilo, legal. De boas. Bacana, legal. Muito bom, legal, gente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, gente, não deixem de participar, tá? Sempre gosto de reforçar isso de vez em quando durante a aula. Vocês participem, né? Se tiver com problema no microfone, manda pelo chat, né? Se tiver com o microfone funcionando, é a melhor forma, porque a gente já ouve a pergunta na hora, né? E, inclusive, né, responde aí com presteza, né? Já resolvendo a dúvida. Muito bem. Nós temos um outro autor, né? O sobrenome dele é Vroom, né? Teoria da expectação de Vroom. Ele traz 3 relações, né, comportamentais, tá? Então, nessa teoria da motivação, né, essas 3 relações são a relação esforço-desempenho, relação desempenho-recompensa e relação recompensa-metas pessoais, né? A gente vê que tem uma gradação que conecta uma a outra, né? Seria um ciclo aqui, né? Esforço-desempenho, do desempenho para a recompensa, depois a recompensa para as metas pessoais, né? Mas na primeira, a relação esforço-desempenho, né? O indivíduo olha para si mesmo, né? E se questiona sobre a sua atuação, né? E sobre o resultado do seu trabalho dentro da organização, naquele grupo humano em que ele atua, tá? Então, a pergunta, né, que exemplifica essa relação esforço-desempenho no item 1 é a seguinte: se eu me esforçar, meu desempenho vai melhorar ao ponto do meu chefe perceber meu avanço? Então, a percepção de que o meu esforço, né, identifica o indivíduo como alguém que busca um desempenho melhor, é percebido pela identificação da gestão, né? Aí a gente usou a palavra chefe, mas o gestor, né? Seja o coordenador, o supervisor, o gerente, o diretor, né? Tem essa percepção, né? Então, claro, aí fica, né, uma necessidade de que as lideranças, né, tenham esse preparo, né, de poder valorizar e identificar e verificar o esforço das pessoas, reconhecendo o seu desempenho, valorizando esse desempenho. Aí uma relação esforço-desempenho do indivíduo, porque ele relaciona, né, com a percepção daqueles que devem ser os que o avaliam: o chefe imediato, o líder imediato, supervisor, coordenador, né, gerente e diretor, por exemplo, tá? Então isso é uma questão que fica, né, às vezes tácita, né, às vezes subjetiva, né, às vezes no subconsciente do indivíduo, né, e às vezes isso muito claramente, né, verbalizado, às vezes, né, entre o grupo, né, às vezes o indivíduo já traz isso, né, para o seu consciente, né, fica se questionando e percebendo isso constantemente, mas essa percepção sempre é feita, tá?
seja tácita, seja subjetiva ou seja objetiva, né, e clara, o indivíduo sempre se sente impactado por esse questionamento. Esse questionamento pode ser muito subjetivo. O indivíduo não faz isso de forma clara, né, objetiva, mas ele sente. Tá? Relação de desempenho-recompensa. Agora, essa necessidade de motivação, né, se dá com o exemplo dessa questão. Se o desempenho, que é bom, né, que é ótimo, ele for percebido, for visto, né, o indivíduo ele é recompensado pelos resultados melhores alcançados, vai subir no cargo, ou seja, existe um programa ali, né, de plano de cargos e salários, né, estabelecido com regras claras que estimulem esses indivíduos, esse grupo humano, né, a buscar cada vez mais melhores desempenhos que possam levá-los, né, a uma evolução na carreira dentro daquela organização. Então, é claro, né, que essa segunda necessidade, né, essa teoria de motivação da relação desempenho e recompensa de Vroom é bem forte, bem presente nos dias atuais, dentro da gestão de pessoas nas organizações, com a formulação e a criação, né, de programas de cargos e salários e de progressão, né, dentro desses cargos classificados dentro da organização. Né. No item 3, relação recompensa-metas pessoais, né, nós temos aí essa terceira e última motivação trazida pelo Vroom, né, em que se identifica através das seguintes questões, né, se subir no cargo, né, já é o terceiro nível aqui, né, eu consigo subir para o cargo que eu quero, é isso que eu quero, é alcançar essa direção, né, o indivíduo alcançou, né, pelo seu desempenho, um melhor salário, né, ao alcançar esse melhor salário, né, esse novo cargo, essas responsabilidades que foram alcançadas são responsabilidades que o indivíduo quer. Então, nessa terceira relação de recompensa-metas pessoais, né, fica a decisão do indivíduo também, né, da direção em que ele quer tomar no seu desenvolvimento. Lá na teoria do plano de cargos e salários, né, a gente tem lá a evolução de carreira em X, né, XY, né? Quem for fazer depois o segundo ciclo de RH, do curso de RH, vai ver isso, né? Mas, nessa teoria, o indivíduo pode seguir uma carreira técnica, operacional, uma carreira administrativa de liderança, de gestão, por exemplo, né? E existe esse momento de decisão, né? Que se parece muito, né, com esse terceiro aspecto da teoria da motivação do Vroom, né, que é a relação recompensa-metas pessoais, em que existe ali algum momento em que o indivíduo precisa tomar internamente, né, essa decisão, né, e se perguntar, crescer numa carreira técnica, né, e assumir aquelas responsabilidades técnicas, né, é isso que eu quero? Eu quero, deste ponto de uma carreira técnica operacional, na verdade, eu quero seguir, né, a área de gestão, me desenvolver numa área de gestão, de liderança, né? Então, existe esse momento aí, e essa é a teoria da expectação de Vroom. Tá? Perguntas, dúvidas, gente, sobre a teoria do Vroom? Ficou claro, tranquilo para todo mundo? Sim. Sim, tudo certo. Elisete mandou tranquilo, legal também. Então, gente, a gente percebeu ali que nos primeiros autores tinha alguma proximidade maior, né, entre o que um e outro estava desenvolvendo em termos de necessidades, né, às vezes mudava o termo. Depois a gente viu ali, né, um dos autores trazendo uma coisa um pouco diferente que os outros não tinham trazido, que era a necessidade de poder. Agora com o Vroom, né, a gente vê um avanço nessa relação de desempenho com diversos pontos, né, diferenciais que ele trouxe frente aos autores anteriores, né? Então tem uma relação de evolução, né, ou complementariedade, né, nessa evolução dos autores, tá? Então chegamos aí à teoria da equidade de Stacey Adams, tá? Então
essa teoria, né, ela traz aí que a motivação dos indivíduos, né, das pessoas, ela vai ter essa alteração a partir de como esse indivíduo percebe, né, o equilíbrio, né, a justiça feita, né, com a equipe, com o grupo, né, ou a si mesmo, comparativamente, tá? Ou seja, o desempenho, né, que os indivíduos têm, né, são equânimes, são iguais, e a recompensa que se dá é a mesma para esse mesmo desempenho. Essa é a teoria da equidade, né? Isso causa motivação ou não. Ou seja, o que é trazido aqui nessa teoria da equidade de Stacey Adams? Se indivíduos que têm o mesmo desempenho recebem recompensas diferentes, ou um recebe recompensa e outro não, isso afeta o grupo, isso afeta os indivíduos, né? Então, tem dois indivíduos que têm o mesmo desempenho e alcançam aquele patamar, né, que faz jus a uma recompensa no trabalho, né? Uma meta que foi atingida, né? Uma premiação que é dada por atingimento de meta. E aí um indivíduo recebe e outro não. Quebra da equidade, do sentimento de justiça, né, que existe no grupo. Isso passa a corroer esse senso de justiça, se essa quebra de equidade for feita, né, no ambiente organizacional. Então, se existe uma regra, né, de atingimento de metas, por exemplo, de recompensas, né, pelo atingimento de um faturamento, de uma produtividade, né, e todos ou aqueles indivíduos que alcançam devem receber o mesmo tipo de reconhecimento ou de recompensa, seja um reconhecimento, né, apenas, né, tácito, ou seja uma recompensa material, né, todos devem receber esse reconhecimento da mesma forma, né. Então são recompensas às vezes psicológicas, né, só, né, reúne grupo, né, todos atingimos a meta, né, isso foi bacana, isso foi legal, né, dá um reconhecimento para o grupo, ou aqueles reconhecimentos materiais, né, o PLR, né, o PPR, né, aquela recompensa por produtividade, né, às vezes que é dada mensalmente para as pessoas, aquele atingimento de vendas, né, lá da equipe de vendas, né, atingiu a meta de faturamento de vendas e recebe um percentual, né, por ter atingido isso deve ser, né, muito justo, né, com toda a equipe. É a teoria da equidade da Stacey Adams, ou seja, tem aqui um elemento de motivação. Atingida a equidade, todos tratados da mesma forma, né, nós temos uma boa ferramenta de motivação da equipe e do grupo. Mas se essa ferramenta de motivação não é utilizada com justiça, há uma quebra da equidade e uma desvalorização do grupo em relação àquela regra, né? Uma percepção e um desequilíbrio dentro do grupo se gera, e claro, isso afeta o quê, né? A produtividade, né? Então não adianta o esforço, né? Porque mesmo esforçado, as pessoas são escolhidas por outros fatores, né? Não por aqueles que estão realmente colocados, né, na regra aparente, né? Isso gera diversos problemas na estrutura do grupo, né, no seu desempenho e nos resultados que podem ser alcançados, tá? Então essa é a teoria da equidade da Stacey Adams, né? Ela tem esse único elemento, né, que é a equidade, a percepção de justiça que o grupo tem em relação à empresa, né, ao próprio grupo e os gestores dessa organização. Muito bem. Temos agora a chamada teoria de reforço de Skinner, né? O Skinner, a teoria de reforço dele, ela é bem criticada, né? Algumas vezes aí por outros autores, né? Mas ela tem um sentido lógico, né? Importante e que, bem compreendido, né? Pode ser sim, né? Utilizado para entender como o grupo funciona, né? Então, a teoria do reforço do Skinner, ele vai abordar ali, claro, o reforço e a punição, tá? Por que existe, né, essa crítica e por que existe né, essa questão aí com relação ao Skinner? Por causa da punição, por causa da palavra punição, né? Dessa incompreensão, né, do que ele quis dizer com punição, tá? Diante de comportamentos que sejam adequados e inadequados. Claro, reforço do comportamento adequado e punição para o comportamento inadequado, tá?
Quando se trata de comportamentos positivos, né, eles devem ser reforçados, então, para a organização, no sentido de melhorar os esforços dos indivíduos e das equipes, né, reconhecendo e elogiando, enfim, quando for o caso. E, em caso de condutas, comportamentos, né, resultados adequados, né, a punição de alguma forma, né. Claro que em gestão de pessoas, né, a gente não usa esse termo punição, né, por isso que ele é tão criticado, né, por isso que a teoria do Skinner recebe muitas críticas, né, mas o sentido da palavra punição aqui, né, não é um castigo, na verdade, né, que o Skinner queria trazer, né, mas pela ausência do comportamento positivo, pela ausência da busca do resultado adequado, né, qual seria a punição, né? O indivíduo não receber o retorno, né, que aqueles que fazem um comportamento adequado e que atingem as metas recebem. Ou seja, a ausência do benefício, né, que é dado a quem atinge o resultado. Então, quem atinge a meta recebe o PLR, o PPR, o reconhecimento, né? Quem não atinge, não recebe. Essa seria, né, a punição, entre aspas, né? A ausência do benefício pelo não atingimento do resultado, né? E aí, né, muitos autores, né, e muitos pensadores, né, fazem uma crítica mais pesada ao Skinner em função dessa questão da punição que é trazida, tá? Mas em gestão de pessoas não se fala em punição, se fala em, na verdade, na ausência do benefício a ser recebido frente ao não atingimento de uma meta, de um resultado, certo? Isso precisa ser bem compreendido, né? Senão a gente pode cair, né? Se vocês forem pesquisar na internet, ler outros autores, a gente pode cair nessa armadilha, né? Dizer, não, a teoria do Skinner é inválida porque ele falava de punição, né? Na verdade, essa teoria é muito importante, né? E ela traz esse raciocínio realmente, né? Que pode ser motivacional para as pessoas, né? Ou seja, eu reforço quando atinge a meta, né? Porque tem uma premiação. Agora, quando não atinge, qual é a punição? Não receber o resultado que os outros que atingiram receberam, né? Então, importante fazer essa separação, né, e esse alerta em relação à questão da teoria do Skinner, tá? Bom, com relação ao trabalho da motivação, né, a forma de satisfazer as pessoas no trabalho, ela acontece de forma cíclica, né? É um ciclo. Vamos aqui, né, no topo ver a palavra necessidade, né? No sentido cíclico, ao identificar as necessidades humanas, né, como é que os grupos, né, empresariais, organizações, e até não empresariais, grupos escolares, né, até grupos informais, por exemplo, de amizade, né, se mantêm pelo atendimento àquelas necessidades. Um grupo de amigos funciona pelas necessidades? Funciona, né? Aquele grupo se criou um grupo de amizade porque eles se complementam, né? Eles atendem necessidades esperadas por aqueles indivíduos que fazem parte daquele grupo de amizade, né? Então é um grupo informal que não tem nada a ver com a organização, mas a gente vê ali a necessidade. Então a necessidade é uma realidade humana independente do grupo que a gente faz parte. Nas organizações, aquele grupo de trabalhadores se reúne ali por necessidades, por todas as necessidades que a gente já viu antes, né? E essas necessidades, né, o indivíduo busca ou procura a satisfação dessas necessidades, né, dentro do seu espaço organizacional, quando a gente está assim, falando, né, de empresas, né, falando de organizações. Então, claro que numa característica, né, geral, é aquilo que os indivíduos, na busca da sua satisfação do seu propósito de vida, deveriam fazer, né? Eu vou buscar uma organização em que eu consigo me satisfazer pessoalmente, ou seja, tenho identidade de valores, né? É aquilo que vai causar felicidade, satisfação de realizar como trabalho, né, no dia a dia, tá? Claro que a gente não fala aí, né, de indivíduos que vão buscar uma oportunidade dentro de uma organização que não tenha relação com o seu propósito, né? Porque aí essas necessidades naturalmente, né, não vão ser atendidas, né? Se o indivíduo tem uma potencialidade para uma área, né, o seu propósito é para aquela área e busca, né, uma atuação profissional em outra área diferente, que não tenha relação com esse propósito, né, certamente que não haverá o encaixe das necessidades ou atendimento das necessidades em vários pontos, né, em vários aspectos, tá? Então o indivíduo busca satisfazer as suas necessidades, ele procura, né, essa satisfação das necessidades, tá? Nesse sentido,
o comportamento do grupo, né, focado na meta, ou seja, no alcance dos objetivos, vai levar a um desempenho, né, no sentido de alcançar essa meta. Então, né, o grupo entende quais são os objetivos, esses objetivos, né, estão atrelados, ligados, né, ao seu próprio propósito, né, e também há, então, uma conexão de objetivos individuais e objetivos organizacionais. Então, a gente tem aí um desempenho positivo. Ao ter o desempenho positivo, né, os indivíduos sentem a necessidade, né, de satisfazer, então, esses objetivos, né, e vão alcançar, né, esses objetivos. Claro, dentro da teoria ali do Skinner, né, quando os objetivos são atingidos, a organização busca incentivar, né, esses objetivos e o atingimento desses objetivos com incentivos, né? Então, a meta atingida gera um reconhecimento, né? Pode ser psicológico ou pode ser material, como a gente viu. Agora, o não atingimento vai causar a frustração, porque não tem o reconhecimento ou não tem, né, o benefício material, né? Que na teoria do Skinner recebe a palavra punição ali, mas a gente vê como uma frustração, né? Não atingir a meta, não vou ter o reconhecimento, né? Não vou ter a premiação relacionada, né? E claro, a pessoa reavalia, né, as suas necessidades, o que leva, né, a desenvolver novas necessidades em algum momento também, tá? Então a gente tem um ciclo aí da motivação em que as necessidades, né, podem ser alteradas, revistas, né, e o indivíduo pode desenvolver novas necessidades, porque nós somos, né, plenamente capazes, né, de evoluir e, né, de conquistar novos conhecimentos, né, e nesses novos conhecimentos ter novas necessidades, novos objetivos ao longo, né, da nossa vida, tá? Esse ciclo da motivação, gente, ficou entendido? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Por mim, tudo certo. Tudo certo, legal. Por mim também, tudo certo. Legal, obrigado. Tudo certo. Legal. Natália também mandou no chat ali. Não, tudo tranquilo. Elisete também mandou tudo certo. Bacana, legal, gente. Muito bem. Então, a Iris colocou ali ok também no chat, a Vinícius também colocou tudo certo. Então, gente, em todos esses aspectos, né, de motivação, de necessidade das pessoas, é claro que tem um elemento, né, que não pode faltar nessa análise, né, que é a liderança, a figura do líder, né? Ele causa impacto no grupo, né? Ele faz parte do grupo, mas ao mesmo tempo ele causa um impacto nesse grupo, tá? Então, o líder, claro, né, na função que desempenha, né, no cargo que ocupa, o líder pode ser o diretor, o líder pode ser um gerente, o líder pode ser um supervisor, o líder pode ser um coordenador, pode ser um chefe de setor, né? Ele desempenha esse papel também, né? E ele é um ponto e um elo de ligação, né, que traduz muitas vezes, né, os objetivos organizacionais aos objetivos do grupo e dos indivíduos, né? Esse ponto de contato, né? Então, os líderes sim merecem também, né, um desenvolvimento, né, por fazer parte do grupo e por ter esse elo de ligação. Então, precisa de um desenvolvimento também especial das lideranças, né? Os líderes também precisam ser desenvolvidos naqueles aspectos lá da gestão de competências que a gente viu na primeira aula, né? Puxar conhecimento, habilidade, atitude, né? Os líderes também são impactados por essas teorias motivacionais, né? E sim, claro, que a área de gestão de recursos humanos, né, vai precisar ter elementos, né, de desenvolvimento, de treinamento das lideranças específicos para esse tipo de indivíduo dentro das organizações, pelo impacto que causa nos grupos, né, e por ser também elemento integrante do próprio grupo, tá? Então, o líder, né, não vai ser aquele indivíduo, né, que tem apenas conhecimento, porque são 3 elementos de gestão de competências, né? Então, o líder não deve ser escolhido pelo conhecimento, mas também pela parte comportamental e pela habilidade
de aplicar o conhecimento, o nosso chá, né? Capacidade de decisão. Então, ele precisa saber as coisas, né? Conhecer, ele precisa saber aplicar o seu conhecimento e precisa ter um comportamento, né? Uma atitude voltada ao desenvolvimento do grupo, né? Então, ele reunindo, né, os conhecimentos, né, ele cria as condições para que o grupo possa realizar, né, as suas atividades, suas tarefas, né? O líder é um apoiador, o líder é alguém que auxilia o crescimento do grupo, ele é orientador, né? E claro, né, ele faz as devidas correções, né, de rumo nas situações em que se apresentam o grupo, tá? Guilherme Soares perguntou qual o horário do café. É logo após o encerramento do conteúdo, tá, Guilherme? A gente tratou isso no nosso contrato pedagógico. A gente trabalha o conteúdo, logo que trabalhou o conteúdo, a gente faz um intervalo de 15 minutos. Já estamos aí no finalzinho do conteúdo, tá? Assim que terminar, a gente vai fazer nosso intervalo de 15 minutos. Daqui a pouquinho. E é sempre assim, tá? Combinamos nosso contrato pedagógico. Em cada aula, qual é a divisão? A gente trabalha primeiro o conteúdo, depois que encerrou o conteúdo, a gente faz um intervalo de 15 minutos, depois de 15 minutos, tem a chamada, depois da chamada, exercício. Foi combinado lá no contrato pedagógico no primeiro dia, vai ser sempre assim em todas as aulas. Tá, Guilherme? Então, daqui a pouquinho, né? Já estamos encerrando aqui, estamos na fase final já do conteúdo propriamente dito, e depois a gente vai fazer o restante do processo. Intervalo, chamada e exercício, tá? Sempre assim, todas as aulas. Então, vimos aqui a importância da liderança no ambiente organizacional. Bom, para liderar, né, quais são as características que deve ter esse indivíduo, né? Capacidade de compreensão, ou seja, empatia, né, de gerenciar as mudanças que precisam ser feitas no ambiente, né, porque a empresa vai modificando seus rumos, ele precisa administrar isso dentro dos grupos, né? Capaz de administrar não só os processos, né, o como fazer as coisas, mas também as pessoas na sua forma de atuação dentro do processo, definir as metas e estratégias para o grupo, né, às vezes são metas diárias, né, semanais, que precisam ser cumpridas, e claro, estabelecer ali, naquilo que lhe concerne, que lhe cabe, né, um ambiente de trabalho que seja seguro, aberto ao diálogo, né, e seja flexível a esse grupo. E já encerrando aqui quase, né, nós temos aí as condutas do líder, tá? Relacionadas àqueles elementos que a gente viu antes, né? Fazer com que as pessoas, né, possam gostar de executar as tarefas, né, a partir do seu comando, né? Ou seja, o indivíduo que tenha, né, empatia e capacidade, né, de lidar com as pessoas, né, compreender, né, que as pessoas não lhe são subordinadas, mas são seguidoras da sua liderança. O indivíduo que consegue, né, fazer com que os indivíduos se sintam realizados com a atividade, né? Claro que na questão da motivação sempre tem aquela dualidade que a gente viu na primeira aula, né? Tem os elementos externos e os internos, né? Então o líder faz uma parte do papel na motivação externa, mas sempre tem a questão interna do indivíduo com relação à motivação. A compreensão de que o indivíduo não é infalível, né? Ele erra, o líder ele erra, né? Então ele tem que ter essa característica como pessoa, né? E assim por diante, né? Todos eles relacionados a como esse indivíduo, né, lida com seus liderados, como ele se vê enquanto líder, né? E como ele proporciona o desempenho desse grupo na organização, tá? Então temos uma diferença entre chefe e líder, né? O chefe, esse termo utilizado, né, é mais utilizado, né, para as características que se tinha, né, antes do pensamento trazido aí por esses autores, né, com relação à motivação das pessoas, depois a evolução da gestão de pessoas, né. Então, esse termo chefe está realizado ao indivíduo que conduz as pessoas, né, enquanto o líder é quem aconselha, o chefe que inspira medo, mas o líder é quem inspira entusiasmo, né, o chefe pensa em si e o líder pensa no todo, né, em todos. Então tem essas diferenças, tá, gente, entre chefia e liderança que precisam ser sempre observadas, né. Nos moldes atuais, né, nós quando falamos nos gestores, estamos falando de líderes, né, e não dessa característica que era reservada, né, antes da teoria das relações humanas e os avanços da teoria comportamental para o chefe, tá? Encerramos aqui, gente, então,
o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, já para atender a necessidade aí de vocês com relação ao intervalo, né? Para tomar aquele café, fazer um lanchezinho, né? São 15 minutos, não é muito tempo, mas dá, né? Dá para fazer um lanche, dá para comer alguma coisa, né? E aí, na volta, a gente vai fazer a nossa chamada. Depois da chamada, vamos fazer os nossos exercícios ali no Classroom. A Daniela levantou a mão. Quer falar, Daniela? Sim, hoje a gente só vai estudar, então, a aula 3 da apostila, a 4 não? Esses conteúdos fazem parte, né, da aula 3 e 4. É porque eu tava indo contigo pela apostila e tu só foi até a aula 3. Não chegou a entrar na aula 4. Sim, ainda tem a segunda parte da aula, que são os exercícios. Aí nos exercícios a gente avança em outros conteúdos, né? Lembra que tem sempre duas partes na aula, uma primeira parte com conteúdo, uma segunda parte com exercícios. Então, em todo esse processo, né, das 9 às 12, a gente trabalha os conteúdos da aula 3 e 4, sempre dividido em 2 momentos. Então, a gente pode ter, no primeiro momento, um conteúdo trabalhado de forma expositiva, e num segundo momento, com exercícios, conteúdos que vão abordar o restante das coisas da aula de hoje, tá? Tá. Certo? Então, faz parte, né, também a participação ativa de vocês, né, nesse segundo momento. Então, trabalhei algumas teorias, mas lá agora, na parte dos exercícios, vocês vão participar de forma mais ativa, né, pesquisando na apostila, né, verificando o material para dar conta de fazer os exercícios. Então, os exercícios avançam ainda no conteúdo, né? A gente não termina o conteúdo na primeira parte, a aula continua até meio-dia com os exercícios, né? Tá? Certo, Daniela? Tá, obrigada. Legal, obrigado. Muito bem. Então, gente, eu vou fazer o nosso intervalo. Agora, no meu relógio, são 10h40. Então, 10h55, né? Se eu estou bem de cálculo aqui, a gente retorna do nosso intervalo, tá? Tá bom. Eu só fecho o áudio aqui, né? Depois, na volta do intervalo, eu vou abrir, né, o áudio e a câmera para a gente fazer a nossa chamada. Então, ninguém precisa desconectar, né? Ninguém desconecta. Justamente para a gente, na volta do intervalo, né, poder fazer a chamada de uma forma mais célere, né, mais tranquila, tá? Se vocês desconectam, daqui a pouco na volta eu vou começar a chamada, né, e tem gente que tinha desconectado, vai voltar tempos depois da volta do intervalo, né, e aí a chamada já foi, já passou seu nome na chamada, né, então, permaneçam conectados. Na volta do intervalo, 10h55, primeira coisa vai ser a nossa chamada ao vivo, tá?